Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Uma das experiências da vida escolar que todo mundo com certeza mais gostava eram as viagens de turma, os passeios fora do colégio, as visitas externas. Quer fossem museus, parques, teatros, jardins, estações de tratamento de água ou quaisquer pontos turísticos em outras cidades, a criançada ficava animada em, no dia anterior, comprar o lanchinho da viagem e arrumar a mochilinha para se aventurar com os colegas. Claro, sem esquecer de combinar com o melhor amiguinho de sentarem juntos nas poltronas lado a lado do ônibus. Mas eu não me lembro de alguma vez ter visitado um lixão a céu aberto, ou até mesmo um aterro sanitário com a turma da escola. Nem mesmo de ter sido convidada por alguém para conhecer esse local. Aliás, você sabe para onde vai os resíduos que são descartados da sua casa? Em qual localidade o lixão fica? Talvez não. O nosso conhecimento e até mesmo interesse sobre esse local é irrisório, praticamente inexistente, porque lixões não são lugares de visita, não oferecem atrativos para serem territórios frequentados. Que dirá para se tornar lugar de moradia. Mas tem um detalhe importante. Quando nos referimos aos lixões da alma, aqueles que não são visíveis ou palpáveis, infelizmente, para muitos, é um território bastante frequentado. Reflita comigo, o que caracteriza uma coisa se tornar um lixo? Pode ser algo que não possui mais valor ou utilidade, ou o resíduo oriundo de alguma atividade, de alguma ação humana, ou ainda aquilo que se retira de um lugar para torná-lo limpo. Enfim, lixo é aquilo que não deve permanecer conosco. Nem tudo que realizamos ao longo da nossa vida nos garante 100% de retorno em resultados positivos. Algumas escolhas, por mais que nos levem a conquistas, também podem, em algum ponto, nos prejudicar. Nem todos os relacionamentos que desenvolvemos durante os anos de vida permanecem. Alguns são duradouros, enquanto outros quebram, muitas vezes de maneira abrupta, deixando algumas sujeirinhas para limpar. Na tentativa de agradar a alguns, de repente podemos desagradar outros. Na intenção de fazer a coisa certa em determinado momento passado, em que talvez não tínhamos maturidade e não pensávamos como pensamos hoje, muito possivelmente deixamos a desejar em alguns aspectos. Se pudéssemos ser perfeitos, as nossas ações também seriam perfeitas. Não gerariam resíduos, não deixariam pendências, teríamos 100% de sucesso em tudo. Não seria ótimo? Mas não é assim que funciona. Infelizmente, a vida é como cozinhar. Por mais incrível que fique o prato depois de finalizado, sobram os lixos das embalagens usadas e a louça suja. Mas alguma vez você já deixou de comer por conta do lixo ou da louça? Eu duvido. Reflita comigo. O tempo inteiro nós estamos nos deparando com realidades boas e ruins, com situações agradáveis e desagradáveis, com resultados positivos e negativos, com efeitos das nossas ações úteis e inúteis, aproveitáveis ou desprezíveis. O segredo para saber equilibrar tudo isso e não ser envolvido em maior proporção pelo aspecto negativo das coisas é valorizar o que realmente tem valor. Se você é grato pela comida deliciosa que foi feita e estiver cheio de alegria por saboreá-la e valorizá-la como um tesouro que está disposto à sua mesa, o que infelizmente não é a realidade para muitos, mesmo que você tenha que lavar a louça depois, arrumar a bagunça e juntar todo o lixo, esse outro lado do cenário, não tão prazeroso assim, não vai conseguir roubar o valor daquilo que realmente é pertinente.
A intolerância ao fracasso e a inabilidade em gerenciar os conflitos ou contornar os problemas que surgem rotineiramente nos tendencia a visitar os lixões da alma com uma frequência não recomendável. Basta algo dar errado para nos culparmos daquilo que fizemos há 5, 10, 20 anos atrás. Basta sermos confrontados para retornarmos às inverdades que reforçam que não somos bons o suficientes, que não somos capazes, que não somos amados, que não somos úteis e que não vamos dar certo em nada. Basta um imprevisto para automutilarmos a nossa própria capacidade de planejamento e resolutividade. Toda vez que regressamos aos lixões da alma, estamos travando o desenrolar da nossa vida. Há 2 versículos bíblicos infalíveis que dizem respeito a isso. Deixe-me ler. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E em Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ambos são claros e reforçam o mesmo princípio, a irrelevância daquilo que ficou para trás. O apóstolo Paulo, que escreveu ambos os versos, tinha todos os motivos para viver remoendo a culpa das suas atitudes passadas. Afinal, ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos antes da sua conversão. Nem por isso ele deixa de valorizar aquilo que realmente era importante. Nem por isso ele permitiu que os lixos produzidos na vida passada tivessem influência na sua missão presente. Ao que me parece, as pessoas até gostam, muitas vezes, de reafirmar os seus defeitos e falhas anteriores, como se fosse um escape, uma justificativa para fundamentar os seus fracassos atuais e os seus ciclos viciosos de queda nos mesmos erros. Porque é mais fácil consolidar uma razão para o erro do que agir de forma diferente e fazer uma nova história a partir dali. É mais fácil se aprisionar numa jaula de autocondenação sobre aquilo que aconteceu do que levantar, erguer a cabeça, arregaçar as mangas e fazer tudo diferente. Pode até ser mais fácil, mas não é mais sábio e nem mais saudável. Se de repente nós fazemos um bolo e fica ruim, aquele bolo que fica abatumado, sabe? É mais fácil procurar o rótulo do fermento que já foi pro lixo para ver se ele estava vencido do que logo de cara fazer outro bolo que fique fofinho. Pelo menos se estiver mesmo vencido, nós nos livramos da culpa de ter errado na medida. Quando regressamos aos lixões da vida, estamos tentando procurar justificativas, buscar respostas, achar culpados, remontar cenários de dor, responsabilizar os outros por ter passado pela nossa vida deixando marcas, porque tudo isso é muito mais fácil do que reajustar as nossas ações e escolhas para, cada vez mais, elas gerarem mais efeitos benéficos do que resíduos inutilizáveis. Já pensou quantas vezes um chefe de cozinha precisa refazer uma receita que ele mesmo criou até chegar no padrão desejado? Quantas vezes ele gera lixo? Quantas vezes ele precisa mudar alguns ingredientes e algumas medidas? Muitas, mas ele persiste e para toda nova tentativa, ele deixa permanecer da etapa anterior apenas aquilo que funcionou e o reajuste daquilo que não deu certo. O resto é rejeitado. O resto se torna o lixo nunca mais visitado. Tem um ditado popular que diz que nós aprendemos com os erros. Aprender com o erro é reajustar uma fórmula e jogar a sua versão falha para não ter perigo de, no momento de utilizá-la, se confundir de qual é a certa. O rascunho não é mais necessário quando já temos a versão oficial e finalizada. Assim devemos agir. Se algo não deu certo, jogue fora essa maneira de se comportar e fazer escolhas. Mas não vá junto com o corpo e a alma para o mesmo lixo de destino.
Em Jesus, nós temos possibilidades ilimitadas para progredir, melhorar aqui e dali, aperfeiçoar deste lado e daquele, ajustar isso e aquilo. Não importa se no início do seu relacionamento conjugal vocês fizeram tudo errado, trocaram humilhações, agiram com maldade, foram egoístas mutuamente. Voltar ao lixo procurando respostas não serve para nada. Façam tudo diferente agora. Ainda dá tempo. Não importa se você acha que não soube criar os seus filhos com sabedoria e amor sincero. A partir de hoje, complete o que faltou. Não importa se as pessoas que passaram pela sua vida se aproveitaram da sua vulnerabilidade, da sua bondade ou da sua amizade. Esqueça delas. Pare de dedicar a autoria dos seus problemas atuais às situações e pessoas que já ficaram lá para trás, como se isso fosse um veredito de imutabilidade. Nunca é tarde para recomeçar e fazer tudo diferente. Lixões não são lugares de visitação. Eles atraem insetos que se tornam vetores de doenças. Eles emitem gases tóxicos e contaminam as águas subterrâneas com o chorume que é produzido. Retornar aos lixões é estar suscetível ao adoecimento emocional, à contaminação da alma e à intoxicação das alegrias, dos prazeres, do contentamento, dos sonhos, dos projetos, da vontade de viver e realizar. Jesus morreu por você para te dar a chance de viver num lugar de vida e não de morte, para viver num lugar de limpeza e não de sujeira, para viver num lugar de progresso e não de regresso, para viver num lugar de saúde e não de doença. Quando você achar que precisa voltar ao passado, visite o museu para observar aquilo que deu certo e se tornou um legado, e não o lixão, que só mostra os resíduos daquilo que não tem mais valor. Que Deus te abençoe.